será que eu estou conversando certo com Deus? Será que Ele está me ouvindo? Essas perguntas e outras inúmeras são tão comuns durante o nosso pensamento, aparecem com frequência. Outras, por exemplo, mas como é que eu falo para falar diretamente com Deus? Será que adianta eu falar? Como é que Ele vai me ouvir? Nós já sabemos e reconhecemos que temos um recurso valioso conosco chamado oração. É algo tão comum para nós, muitas vezes, mas a gente às vezes não dá-nos conta do poder que a oração tem, do quanto ela atinge a nossa vida. A prece ela sempre é agradável a Deus, quando dita pelo coração, pois o que importa para Deus é a nossa intenção. E no momento que eu tenho intenção boa, pensamentos bons, essa energia fluídica que a gente não consegue ver a olhos nus, e a prece proporciona isso, é transmitida aos espíritos amigos, mensageiros e encarregados de nos auxiliar. Isso parece um pouco distante, um pouco filósofo, né? Mas vamos pensar numa situação do nosso dia a dia. Vamos pensar assim. Imagina que você vai acampar com a sua família. Entretanto, você não tem uma barraca. Mas lembra que tem um amigo que gosta de acampar e pede emprestado para esse amigo. Vai lá, pede emprestado, ele te avisa. Bah, eu acabei de emprestar para uma outra pessoa. Mas eu conheço um amigo que vende lá naquela loja. Você vai lá até a loja, chega lá, o vendedor diz que não tem mais, que tá para chegar. Mas ele te avisa, ó, tem um outro amigo lá na cidade que ele está vendendo. Aí você vai na outra cidade e vê também que essa pessoa já tinha vendido. Mas ele indica um outro que está fabricando e você vai lá e compra essa barraca. Mas o que isso tem a ver com prece? O que a prece tem a ver com isso? Vocês perceberam que para você poder ir acampar, conseguir comprar a barraca, teve que passar por muitas outras pessoas, auxiliando, indicando, nos guiando? E no momento que eu faço uma prece, tenha certeza que tem sempre alguém ouvindo. Existe muito mais do que um espírito ouvindo. O nosso anjo da guarda, com certeza. E se no momento que ele, que ouve a nossa prece, não tem condições necessárias para nos auxiliar naquele momento, ele busca através de outros espíritos, amigos, e de outros, proporcionando assim a oportunidade para que se conceda aquela oração. Abrindo só um parênteses, o nosso anjo da guarda, ele é um espírito mais evoluído que nós, não é perfeito. Então ele também está em processo de evolução, ele é muito mais evoluído que nós. Então assim como nós, ele também aprende. E perguntando, indo atrás, conhecendo outros, ele também vai estar em processo de aprendizagem e podendo nos auxiliar. Temos que lembrar que Deus, ele nos ajuda e se manifesta através das outras pessoas. Agora pensa, quanto mais, se eu sou uma pessoa assim, que eu sou rodeado de pessoas boas, conheço muitas pessoas legais, tenho amigos verdadeiros, quanto mais pessoas ao meu redor que vibram, pensam igual eu, na mesma alegria, ao meu redor, fazem parte da minha vida, maiores são as nossas chances e oportunidades de espiritualidade amiga nos ajudar, nos auxiliar. Mas será que adianta eu pedir? Será que adianta eu ficar pedindo? Deus não sabe o que eu preciso? Por que eu tenho que ficar pedindo? Primeiro, nós temos que pensar que a prece não é um momento para eu sentar, ler uma lista de desejos para Deus me conceder. Nós fazemos a prece para educar as nossas vontades. Nós fazemos uma prece para educar os nossos sentimentos. No momento que eu começo agradecendo pelo que eu já tenho, pelo que eu conquistei, a nossa lista de desejos cada vez fica menor. Mas não se preocupa, não há nada de errado em pedir. Nós devemos pedir nas orações. Não devemos se sentir culpado em ficar pedindo a Deus aquilo que a gente deseja. Pedir é uma das 3 coisas que propõe uma prece. Louvar, pedir e agradecer. Tem uma história que, certa vez, Divaldo estava passando por uma dificuldade de saúde e queria assim, uma mensagem do plano espiritual para auxiliar ele, renovar as energias. Então ele fala para Joana de Anjos, sua mentora, e diz, poxa, eu escrevo tanto para as pessoas com necessidade, com sofrimento,
E eu aqui estou passando por isso e não recebo nada. E a Joana diz, bom, primeiro você precisa pedir. E como você não falou nada, eu achei que você não precisava. E segundo, todas as mensagens que você psicografa são para você também. Mas eu queria me atentar à primeira fala de Joana, quando ela diz assim, primeiro você precisa pedir. E como você não falou nada, achei que não precisava. Então aí nós vemos uma grande lição. Por mais que Deus conheça nossos sentimentos, pensamentos, tendências, virtudes, nós podemos e devemos pedir a Ele aquilo que julgamos necessário. Aquilo que nós julgamos necessário, porque a necessidade que Deus, para nós, é a correta, é a melhor. Ao nosso olhar pode ser super importante. Portanto, é preciso pedir, mas temos que levar em consideração a vontade de Deus sempre, pois Ele sabe o que é necessário e melhor para nós. Então a gente pode começar a fazer esse exercício, e de preferência com um papel e uma caneta, pois quando a gente escreve fica mais marcante, fica mais registrado. Se na prece a gente pode agradecer, pedir e louvar, vamos começar com agradecimento. E escrever o que eu tenho para agradecer, pelo que eu já consegui. E é um exercício que pode até pensar, dá muito trabalho, pegar uma caneta, escrever. É mais fácil eu pensar que é mais rápido. É mais fácil mentalizar, não dá tanto trabalho. Mas vamos nos propor a fazer diferente. Vamos escrever o que eu agradeço nessa minha existência, por todos os anos que eu já vivi, por esse ano que eu passei, pelas coisas que eu conquistei. E logo em seguida escrever aquilo que a gente quer. Sejam bens espirituais e também bens materiais, que são importantes para nosso estado de evolução. Tudo bem, agora eu sei como conversar com Deus. Eu sei que eu tenho que fazer, eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu quero mais. Eu preciso ouvir uma resposta dele. Eu já agradeci, eu já pedi, mas eu não veio uma resposta. Eu quero ouvir dele o que eu preciso fazer, qual rumo tomar. Essa é uma questão muito comum e importante para a gente analisar. Realmente as respostas vêm de diferentes momentos do nosso dia. Às vezes é durante uma prece mesmo, imediatamente uma forma de intuição. Às vezes é durante os nossos sonhos, quando estamos bem sintonizados. Às vezes são através de falas de outras pessoas. Às vezes é por uma palestra, um trecho de um livro. O que cabe a nós é ter a lucidez de perceber esses sinais que Deus nos coloca. E olha, não veja isso como algo que seja um caça-tesouro, que é difícil, não. No momento que nós estamos bem conosco mesmo, serenos, nós temos a prática da meditação, de olhar para dentro, em sintonia com o nosso anjo da guarda, essas respostas para nós, para os nossos anseios, essas perguntas que a gente quer ouvir, ficam cada vez mais claras. É claro que às vezes demora para vir, mas é porque ainda não estamos preparados para ouvir. Você que está ouvindo pode até achar que isso seja algo muito fantasioso, né? Que a teoria é linda, mas a prática é diferente. Mas não, isso é real. Falo por experiência própria. E existem muitas outras pessoas que também sentem e pensam assim. As respostas para nossas preocupações, a ajuda para a gente resolver tal situação, ela sempre vem. Nós que precisamos estar atentos, lúcidos, calmos, serenos, para observar esses sinais. O tempo de Deus é completamente diferente do nosso. E Ele utiliza-se do tempo para nos ensinar. Bom, então até aqui nós sabemos que a prece ela é agradável a Deus e aquela que nós usamos, não precisamos usar palavras sofisticadas, palavras bonitas, mas aquela prece que vem do coração. Essa que verdadeiramente importa a Deus. Nós aprendemos também que independente de Deus saber ou não da nossa vida, saber dos nossos anseios, nós precisamos agradecer e pedir. E também aprendemos que as respostas sempre vêm. Basta estarmos preparados, serenos e lúcidos para a gente perceber. Mas será que adianta fazer tudo isso? Será que Deus vai ouvir um simples espírito como eu, ainda imperfeito, com limitações? Eu te digo, minha amiga, meu amigo, mais ainda Ele ouve. O amor que Ele sente por nós é igual. Aquela pessoa que faz a caridade o dia inteiro, aquele que ainda tem a tendência violento, agressivo, é igual ao amor de Deus. Não há preferências.
Em uma das obras de André Luiz, ele nos conta que um marido e sua esposa juntos tiveram uma filha e conviviam maravilhosamente bem, até que um dia a esposa desencarnou e deixa o marido e a sua filha. O pai da menina, depois de algum tempo, casa novamente e a mãe, já no plano espiritual, começa a ter muitos ciúmes do novo casal. E o que proporciona assim, conflitos muito grandes dentro da casa. Brigas, discussões que desarmonizam o ambiente, devido à presença da mãe desencarnada. Só que a filha, ela intercede através de uma prece a Deus, para que sua mãe ajudasse. Mas mal sabia ela que ela era a causadora disso. E a menina, diante disso, continua suas preces, pede aos benfeitores, aos amigos, que estão sempre ao lado dela ouvindo, e eles conseguem uma oportunidade de tocar o coração daquela mãe com ciúmes do marido. E com muito esforço, e a espiritualidade amiga se mobilizando com muitos outros espíritos, ajuda aquela mãe a se desapegar do antigo lar, voltando assim à harmonia entre a família. Perceba que uma prece de uma menina, de uma criança, sincera do coração, mudou completamente a situação. A persistência dela em rezar e pedir para auxiliar tanto a família como a mãe fez com que muitas outras situações fossem evitadas. Então aquela pergunta que a gente faz, será que adianta eu pedir? Nós sabemos que sim, adianta muito. E será que vale a pena ficar falando dos meus problemas para Deus? Deus tem tanta coisa para se preocupar, como a fome, violência, guerra. Nós aprendemos que sim, adianta sim falar dos nossos problemas a Deus. Falar e ouvir as respostas, né? Pois ele considera o nosso problema não é maior nem menor que o do outro. O amor é igual. E para o nosso consolo, para nós já chegando ao final, nós temos um termômetro, um grande termômetro que nos ajuda a ouvir a voz de Deus. É como se fosse o WhatsApp direto para Deus. Imagina mandar um WhatsApp direto para Deus conversando. Se eu tenho uma dúvida, um anseio, eu quero uma resposta, nós podemos ouvir através da nossa consciência. Isso mesmo. A nossa consciência é o WhatsApp direto para Deus. Se algo que estamos passando está pesando a nossa consciência, é um sinal que não devemos fazer. Mas se é algo que tranquiliza a nossa consciência, estou com consciência tranquila, é um sinal que devemos fazer. É um termômetro rápido que nos ajuda a julgar a situação mais rapidamente e tomar as decisões. Pois nós aprendemos lá na questão 621 do Livro dos Espíritos. É na nossa consciência que foram escritas as leis de Deus. E que possamos lembrar e fazer uso desse recurso, que está ao nosso alcance, independente do lugar que a gente estiver. Jamais pense que o meu problema, a minha dificuldade é pequena aos olhos de Deus. O que Ele mais quer é que a gente converse com Ele, peça a Ele, que a gente esteja conectado com Ele. E a prece proporciona essa ligação. E uma das formas é fazermos esse uso diário que Jesus nos ensinou. Ao dormir, ao acordar, ao almoçar, qualquer momento é o momento de a gente ligar o nosso WhatsApp a Deus. E Jesus diz, quando orar, entre em teu aposento, não se põe em evidência, mas em segredo. E é nesse momento que temos a oportunidade de conversar, falar os nossos segredos e desejos a Deus. E para finalizar, nós vamos lembrar uma frase muito interessante de Jesus, que nos diz, peça e receberás. E nós podemos transformar como prece e receberás. Pois a prece é o recurso que a gente precisa para pedir, agradecer e nos conectar com o nosso Pai maior. Muito obrigado.